parênteses rapidinho, você citou da questão do intestino relacionada à Uhum. depressão. Então, tem médicos que não passam antidepressivos, passam suplementos, Uhum. porque o segundo cérebro é o intestino. Sim. Então, tem médicos que cuidam dali especificamente. E é Isso é uma... segundo, segundo o cérebro, não é forçação de barra, não, né? Não, É a não maior é. quantidade de ligações neurais Isso. que tem depois do Do cérebro, é o isso, intestino. Isso. Não é isso? Exatamente. Ele, inclusive, ele próprio gerencia muitas coisas, ele mesmo gerencia. Sim. Independente do cérebro, é isso mesmo? Sim. Exatamente. Então, é uma abordagem nova, muitas pessoas ainda não sabem, a maioria ainda, quando precisa de medicamento, é receitado, por exemplo, antidepressivo. Mas voltando para a questão do enfrentamento da depressão, primeira Sim. coisa, atividade física. Ok. Não gosto. Tenta identificar alguma. Alguma. Uma Tenta caminhada. tenta outra, experimenta, até daqui a pouco você acha. Isso. Num ritmo agradável, Sim, numa sim. intensidade agradável. Sim. Né? O ideal seria todos os dias, como se fosse um remédio que a gente tivesse que tomar. Sim. Quanto tempo? 15 a 20 minutos. Sendo que tem estudos mostrando que 5 minutos de uma intensidade moderada ou alta já também resolve, diríamos assim. Ok. Aquela orientação de 150 minutos por semana da Organização Mundial de Saúde, dividindo aí por 5 dias, 30 minutos, diríamos assim, né? Mas 5 minutos, estudos mais recentes, 5 minutos, atividade média ou intensa é suficiente. Essa questão, Perfeito. buscar fazer as pazes com o passado. Tem uma questão de perdoar-se é importante, que hoje não vai dar para a gente falar, mas num outro momento a gente pode tocar, um passo a passo que eu trabalho com os meus pacientes. É um passo a passo ao mesmo tempo simples e complexo. Sobre essa questão do perdoar-se, a necessidade disso, como fazer isso na prática. Porque a gente ouve que perdoar é esquecer, mas não é tão simples assim a coisa. A não ser que a gente tenha um acidente, bata com a cabeça, senão não vai funcionar dessa forma. Exato. A questão também de uma alimentação mais natural. A questão de sono, tentar dormir bem, conforme você trouxe aí as palavras do Dr. Laí Ribeiro. Sono, a gente está dormindo, o cérebro está trabalhando intensamente para nos dar um dia seguinte de energia, de ânimo, de disposição, de atenção, de memória, para a gente poder fazer o que a gente precisa fazer. Essas coisas todas. Tem mais coisas assim, contato com a natureza. Só para você ter ideia, olha só o que os caras descobriram. Descalço na grama, na terra, na areia. Abraçar árvore. Isso. O que os caras descobriram? Eles conseguiram identificar que na rua que tem árvores, as pessoas têm menos, olha só, tem menos depressão do que numa rua que não tem árvore nenhuma. Olha só a importância dos detalhes. Eu vi o Dr. Laí Ribeiro falando o seguinte: nós somos o ser humano é um ser de floresta. E a atmosfera na floresta não é igual à atmosfera na cidade. Nunca. Porque principalmente as árvores, né, elas são normalmente mais altas do que nós. Então, quando você caminha na floresta, se for quanto mais fechada, melhor, aquele ar ali está cheio de substâncias que as árvores exalam e que nós respiramos aqui, eles são altamente benéficas. Tem vários vídeos, já vi pelo menos uns 3 ou 4 do Dr. Laí Ribeiro, que eu assisto muito, em que ele comenta que você caminhar na floresta 15 minutos te dá um enriquecimento no seu sistema, inclusive sistema imunológico, para uma semana até 10 dias. Olha que coisa interessante. Bacana, que a gente de vez em quando vai caminhar ali no de vez em quando a gente caminha ali na floresta. Aqui em Coimbra, para quem não sabe, tem uma espécie de chama, parque do florestal, floresta do Choupal. Mata do Choupal, que eles falam. Mata do Choupal. Né? Mata do Choupal, se eu não me engano, o termo que eles usam é esse, Mata do Choupal. É no meio, praticamente no meio da cidade, né? E é uma floresta, ela tem mais ou menos, eu medi no Google Maps, tem mais ou menos uns 4 km de extensão, 1,5 km 1 km e pouco de largura. E fechada, ela tem várias trilhas mais abertas, mais fechadas. Tem trilha, lembra aquele dia, só passa uma pessoa. Tem que ir, se tiver mais de um, tem que ir um atrás do outro. E fechada. E é altamente agradável muito aquilo, bom. Tanto do visual e quanto a gente sabe de todas essas coisas podem contribuir muito com a bom. gente. Então, essa. Isso, esse contato com a natureza Sim. é uma coisa muito boa. E ver paisagens, não dá para ir, poxa, não estou morando numa rua que tem árvores, o que eu vou fazer? Olha paisagens relacionadas só de ver fotos, alguma coisa. E hoje com a internet Muito tem fácil. muito fácil isso,
paisagens que a pessoa gosta, é pôr do sol, são campos verdes, montanhas, é mar, enfim, paisagens, isso também ajuda. E tem várias outras coisas. Normalmente essas dicas, elas também ajudam relacionadas à questão da ansiedade. As pessoas que estão enfrentando alguma situação mais de ansiedade. Sendo que a questão da ansiedade precisa identificar qual é a causa principal. Na terapia, muitas vezes a gente descobre, e em relação à depressão também. Eu já recebi também gente que chegou com um quadro, quando a gente faz um rastreamento de depressão, que se enquadra e a pessoa não sabia qual era a causa. Por incrível que pareça, não sei, estou triste. Aí quando a gente começa a trabalhar, a gente vai levantando as possibilidades e a gente vai chegar onde precisa chegar e definir o que a gente vai fazer com aquilo, por exemplo. Né? Ou o que a pessoa vai querer fazer com aquilo, para ajudá-la, para ela superar aquela situação.